Olá, tudo bem, queridos alunos? Espero que estejam todos bem com a graça de Deus. Chegamos hoje à hora da leitura, a apostila Tempo de Recordar. Hoje é língua portuguesa, tá? Estamos iniciando aqui na página 66. Você conhece a história da cigarra que só queria saber de cantar, enquanto a formiga só pensava em trabalho? Confira os acontecimentos dessa história a seguir. Vamos acompanhar a leitura? Então vamos lá. A cigarra é a formiga. A cigarra estava muito alegre e saltitante. Ela cantarolava pelos campos quando encontrou uma formiga que passava carregando um imenso grão de trigo. Deixe essa trabalheira de lado, disse a cigarra. Vem aproveitar este dia ensolarado de verão. Não posso. Preciso juntar alimentos para o inverno, disse a formiga. E recomendo que você faça o mesmo. Eu? Preocupar-me com o inverno? Perguntou a cigarra. Tenho comida de sobra por enquanto. A formiga não se deixou levar pela conversa da cigarra e continuou o seu trabalho. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha o que comer, enquanto as formigas contavam com os alimentos que haviam guardado. Morrendo de fome, a cigarra teve de bater à porta do formigueiro, onde foi acolhida pelas formigas. Assim, a cigarra aprendeu a sua lição. Moral da história: devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Fábulas de Esopo. Texto foi adaptado. Conhecendo o gênero do texto. Esse texto que nós lemos, crianças, é uma fábula. O que é uma fábula? É um tipo de texto muito interessante, pois é uma das mais antigas maneiras de contar histórias. Os personagens geralmente são animais que falam como seres humanos e ainda nos fazem refletir sobre muitas coisas. Conheça algumas fábulas do autor Esopo. Vou contar uma coisinha para vocês. Quando eu era criança, eu tinha uma coleção, eu ganhei uma coleção de fábulas de um autor chamado La Fontaine. Eu me divertia demais lendo aquelas histórias. Eu aprendi muito, pois todas elas tinham uma moral, uma ética, um ensinamento, né? Vamos trabalhar um pouquinho aqui hoje com o nosso texto. Vocês sabem que um texto, criançadinha, ele é formado por várias frases, não é mesmo? Pois então, e vocês já ouviram falar de parágrafo? Pois é, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Olha só esse texto aqui, esse trecho do texto aqui. Então, quando a professora pede para vocês copiarem alguma coisa no caderninho, lá no início do ano eu ensinei para vocês marcarem 2 dedinhos para começar um parágrafo. Estão lembrados? Pois é, aqui eu tenho o título do texto, que é a cigarra e a formiga. Em seguida nós começamos aqui, olha, com o primeiro parágrafo. Então, parágrafo, criançadinha, é esse espaço que existe aqui, olha, é como se aqui fosse a margem, estão vendo? Olha, como se aqui fosse aquela margem do caderninho. E o parágrafo é esse espaçozinho que acontece aqui, olha. Vocês estão vendo? Antes, aqui, olha, começa a frase, mas aqui tem um espaço. Então, esse é o início do parágrafo. Um parágrafo, ele pode ter mais do que uma única frase. Estão vendo aqui, olha, a primeira frase está assim: a cigarra estava muito alegre e saltitante, ponto final. E a outra frase continua no mesmo parágrafo, estão vendo? Então, quer dizer que um parágrafo ele pode ser formado por mais do que uma frase.
E como que eu sei quando termina o parágrafo? Olha, estão vendo aqui esse ponto final, aí não tem mais nada escrito aqui? Então, é sinal que aqui acabou o primeiro parágrafo. E aí aqui, olha, tem um outro espaçozinho e aqui inicia o segundo parágrafo. Então, eu quero que aí em casa vocês circulem todos os parágrafos para vocês observarem quantos parágrafos tem no texto, tá bom? Vamos continuar um pouquinho? Agora vamos para o estudo do texto. Em que lugar se passa a história? Como você imagina esse lugar? São duas perguntinhas. Esse local está descrito lá no primeiro parágrafo, tá? E como que você imagina? Então, você vai escrever aqui. Número 2. A cigarra, pelo jeito, não gostava muito de trabalhar. Como você percebeu isso ao ler a fábula? Né? O que estava escrito lá, em que parágrafo que estava escrito que a gente percebe que ela não gostava muito de trabalhar. Número 3. Releia o final da história. A. Copie os parágrafos que demonstram o que aconteceu com a cigarra. Então, se é para reler, você vai reler o final da história, tá? Aqui no finalzinho, ó. Então, você vai copiar agora os parágrafos que contam o que aconteceu com ela, olha. Tá dizendo os parágrafos que demonstram o que aconteceu à cigarra. Então, você volta aqui, olha. Aqui tá o finalzinho. Quando o inverno chegou, a cigarra não tinha o que comer. Enquanto as formigas contavam com os alimentos que haviam guardado. Morrendo de fome, a cigarra teve que bater à porta do formigueiro, onde foi acolhida pelas crianças. Assim, a cigarra aprendeu a sua lição. É até aí, tá? Aí, gente, o finalzinho, a moral da história não é aí ainda não. Agora, daqui a pouquinho que vai ter, tá bom? Letrinha B. Formiga fez bem em receber a cigarra amigavelmente em sua casa? Você agiria da mesma forma? O que você faria? Quando eu era criança, essa fábula era contada em outra versão, onde a cigarra acabava morrendo de fome e de frio, porque a formiga batia a porta na cara dela e falava assim: você não cantou durante todo o verão? Então agora dance. E não acolhia a cigarra, né? Esta versão, ela é mais amigável, é mais solidária, não é? Então agora a formiga acolhe a cigarra, que aprendeu uma grande lição, não é? Então, e você agiria da mesma forma? Coloque aí o seu verdadeiro sentimento, tá bom? 4. No final da fábula, geralmente há um ensinamento, uma moral. Copie a moral da história. Então, olha, agora sim, você vem aqui onde está escrito moral da história. Devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Aí sim, você vem e copia aqui, tá bom? O que a moral da história nos ensina? Então, aqui você vai escrever o que foi que você entendeu sobre essa moral, tá? Porque a gente não pode viver também só contando com o dia a dia sem se precaver, não é verdade? 5. Por que você acha que existem frases? Para que elas servem? Por que você acha? Na sua opinião, escreva a sua opinião, tá bom? Agora, observe. Que bom ter você como amigo de coração. Isto é uma frase, tá? Então, olha. Que bom ter você como amigo de coração. Opa, opa, opa. Então, isso aqui é uma frase. Agora, amigo e coração são o quê? Palavras. Olha, eu tô fazendo uma rabisqueira aqui, mas eu acho que tá dando para vocês perceberem. Então, frase é uma reunião de palavras, mas não de qualquer jeito. Elas são organizadas. Para quê? Para formar um sentido completo, ou seja, estabelecer uma comunicação, passar uma ideia, passar uma informação para você. No caso aqui, olha, a pessoa está dizendo
bom ter você como amigo de coração. Ela está falando isso para alguém, né? Ela está expressando o seu sentimento. As frases, elas podem ser transmitidas por meio da fala ou da escrita. Ao juntar palavras e formar frases, podemos descobrir orientações para elaborar uma receita, certo? Já vimos bastante isso. Montar um jogo, toda vez que tem um jogo tem lá os procedimentos, as regras, né? Escrever um poema, uma carta, um bilhete até. E seguir outro tipo de orientação e muitas coisas mais. Tudo é com a comunicação, tanto escrita quanto falada. Agora no 6, você vai observar este texto aqui abaixo que está sem palavras, pessoal. Que tipo de texto será esse? Usando a sua imaginação, crie um texto em que você possa usar os sinais de pontuação aqui apresentados, não necessariamente nesta ordem, tá? Então, observe bem quais são esses pontos, tá? O que você está vendo? Olha, temos tracinhos, temos ponto de interrogação, nós temos aqui vírgula, de novo ponto de interrogação, novamente vírgula, exclamação, interrogação. Mas você está vendo palavras? Não, não é? Mas então o que isso está transmitindo para você? O que você poderia imaginar que estaria sendo escrito? Então, elabore você, seja criativo, tá? Crie um texto onde você pode usar esses sinais de pontuação aqui apresentados, mas não precisa usar assim, desse jeito, com toda essa quantidade, né? E nem assim nessa ordem. Você pode começar a frase do jeito que você quiser. Pode ser uma interrogativa, uma exclamativa, ou então uma frase afirmativa ou negativa. Mas aí, olha, você tem algumas linhas aqui, tem 4 linhas deste lado da página e ainda tem mais 3 aqui, olha, onde você pode criar esse texto e tentar usar a pontuação, tá bom? Então, seja criativo, mas é um texto breve, né? Não é para ter apenas uma frase e nem 10. Então, você vai escolher o caminho do meio, tá bom? Um texto com algumas frases e que transmitam ideias e tente utilizar essa pontuação, tá bom? Depois eu vou colocar uma foto abaixo deste vídeo, separando aquele texto da cigarra e da formiga por parágrafos, para que você possa estudá-los melhor. Porque senão o vídeo ficaria longo demais, tá bom? Então, meus queridos alunos, até mais. Tchau, tchau.